Ok, vamos lá? Olá pessoal, olha só, o que eu vou fazendo aqui? Essa aqui, na verdade, vai ser o terceiro e último vídeo que eu faço sobre as aulas, né? Com esse terceiro aqui eu consigo fechar todo o material de aula que vocês teriam que se preparar para fazer a primeira prova. Mas tem um detalhe, essa aula que eu estou passando agora para vocês, ela já foi passada presencial, aula presencial, mas eu quis fazer o quê? Vídeo para todas elas, tudo bem? Então, seguindo aí, então, vamos lá. Aqui, né, a primeira, tá dizendo aqui, primeira parte, que seria a primeira aula, tá? Slide 1, daí para frente. Vamos lá, então. Ok. Meu currículo você já conhece, network, tudo bem, ementa, já falei, unidade 1, recrutamento, ok. Então aqui começa aí o nosso bate-papo aqui, né? A era do emprego, a era do emprego formal está no fim. Olha só, esse slide aqui foi feito há um certo tempo atrás e ele nunca ficou tão atual como está hoje, né? A era do emprego formal está no fim. Com essa situação que nós estamos passando, o mundo inteiro está passando, você pode ter certeza que nada vai ser igual como era antes. Então, assim, sabe aquela frase que muitos de vocês falam, eu não vejo a hora das coisas voltar ao normal como era antes. Esquece isso. Nada vai ser igual como era antes. Então, pensa até mesmo você dentro da área de RH, o tanto que vai mudar de coisas, né? Que estão já mudando aí. Bem, ganhar a vida não depende do emprego formal. Tá? Então, assim, o que a gente está comentando muito aqui, tá, o emprego formal de você estar lá, de carteira assinada, isso já começou a diminuir, já faz muitos anos, né? E agora, então, o presencial também acaba diminuindo cada vez mais. Por isso que eu falo muito com vocês, quando participar das aulas, videoaulas, né? Já começar a ter o porte, sim, não de um aluno dentro da sala de aula, mas algo um pouco mais presente realmente, porque você vai usar muito essa ferramenta no dia a dia do seu trabalho, então de participar de reuniões e daí por diante. Então dá uma olhada no cenário, vê como que você, né, está caracterizado, vestido, né, para uma aula ou até mesmo para uma apresentação. Tem que começar a levar a sério da mesma forma como a gente leva muito a sério as nossas aulas, né? Onde as pessoas têm que ter o quê? Um formato mais profissional, né? Mais próximo à empresa, né? Não tanto mais quanto um aluno, tudo bem? Então vamos lá. Aqui já emprego formal, né? Algumas características aí do emprego formal e o ortodoxo, né? Características padrões em empregados, salários, benefícios, contratos de trabalho e carteira assinada, horário de trabalho, né? 5 horas por dia, daí por diante. Como é que é hoje? Crescer e se aposentar, né, no mesma empresa, já não existe mais isso. Surto de desemprego cada vez mais. Diferentes formas de emprego, né? Contrato temporário, horário flexível, cada vez aumentando mais isso. E a terceirização também, que é uma outra coisa que está acontecendo muito, já discutimos isso muito dentro de sala de aula. Ok, vamos lá. Aqui tem uma historinha, né? Ela seria muito engraçada se não fosse tão triste, né? Que fala o seguinte: graduado em publicidade, processamento de dados, pós-graduação em marketing, experiência. Olha o meu celular entrando no bate-papo. Eu não sei se acontece isso com vocês. O Google, ele é um cara de pau, ele entra no meio da conversa. Então, voltando lá. Processo de dados, pós-graduado em marketing, experiência de 10 anos. Parabéns, o senhor é o nosso mais novo gerente, Novo Sigman Marketing Automedia. E aí o que ele é? É o camarada que bota ali o cartaz ali e compra ouro. E é mais ou menos o que anda acontecendo no mercado, principalmente quando não tem tanto emprego, tem muita gente procurando. Vamos falar sobre isso aí, tá? Mercado de trabalho. Vamos lá então. Mudanças no emprego, né? Empresas virtuais, então é o que está acontecendo atualmente, né? Entidades sem existências físicas. Vocês conseguiram me falar de 4 empresas que não existe, que existe só virtualmente? Quem que vem na tua cabeça aí? O iFood veio, não veio? Veio o iFood, né? Quem mais? Tem um monte de empresas, tá, gente? Pensa nisso, faça um exercício nisso, tá? Eu não vou nem pedir para você pegar como é que chama aquele aplicativo de táxi? Ele também é virtual, não é? Tem mais outro monte na área de hotelaria, então vamos lá. Características essenciais: miniaturização, né, e comunicação, tudo bem? Enxugamento, downsize e right size, quer dizer, cada vez mais enxuto, né? O downsize todo mundo já conhece, que a gente já falou bastante. E o right size? Right size não é nada mais ou menos que uma técnica de estratégia organizacional e administrativa que visa a readaptação da empresa às tendências do mercado.
fazendo com que possa acompanhar a sua evolução constantemente. É um jeito bonito de falar que também é enxugamento, ok? Bom, esse próximo slide aqui, a gente bateu um papo muito legal na aula presencial, que eu comentei com vocês sobre essa tirinha do Dilbert, né? Muitos não encontraram a graça nessa tirinha, mas o principal que eu queria comentar para vocês, eu quero que vocês pesquisem Dilbert, e vocês vão ver que é interessante pra caramba. Era um engenheiro que estava desempregado há muito tempo e ele começou a fazer algumas tirinhas, algumas piadas. Só que essas piadas eram as coisas que aconteciam na vida dele, no dia a dia, dentro do trabalho, e que ele achava um absurdo aquilo. E aí ele começou a escrever essas tirinhas. E ficou tão engraçado, tão interessante, que ele parou praticamente de ter que escrever as tirinhas. As pessoas mesmo na empresa achavam algo absurdo e mandava para ele. E ele ia lá e fazia o desenho e postava. Chegou ao ponto, tá, gente, em uma das tirinhas dele, só para você entender, aonde todos os laptops na empresa estavam pregados na mesa. Tava lá, tinha umas travas, um parafuso e que pregou o laptop na mesa. Porque as pessoas estavam dizendo que os laptops estavam caindo muito, enfim, estavam tendo problemas, então eles fizeram o que? Travaram. Isso é uma piada. Para quem não entendeu ainda a piada, é só você tentar comprar um laptop e um computador comum, você vai ver o preço de cada um deles, que é absurdo. O que faz o laptop ser caro é a portabilidade dele, que você pode levar onde quiser. Então você está pagando algo 4 vezes mais caro para poder o quê? Para pregar ele na parede. Desculpa, na parede é ótimo, né? O quadro aí. Para pregar na mesa, né? Então, olha lá. Dilbert, eu queria que vocês dessem uma pesquisada, dessem uma olhada, tem muita coisa lá na área de RH, e que são, o principal, são piadas sérias, porque são piadas de coisas que aconteceram, né, realmente aí no mercado. Tudo bem? Então depois vocês dão uma lida nessa aí também e vamos lá. Ok, mercado de trabalho. A gente vai usar MT, tá? Mercado de trabalho, né? E RH. Composto pelas ofertas de oportunidades de trabalho oferecidas pelas organizações, né? Dinâmico e contínuas mudanças. Tudo bem até aí? Vamos lá? Olha só que interessante aqui, ó. Mercado de trabalho em oferta. O que acontece? Oportunidade de trabalho maior que a procura, ok? Organizações diante de recursos escassos. Quer dizer, tem muita oferta, né, e pouca gente procurando, né? E aí, então, o que acontece? As empresas acabam ficando aí com o recursos escasso, né? Não tem tantas pessoas. Mercado de trabalho em procura, oportunidades de trabalhos menores que procura. O que acontece? As organizações diante de recursos fáceis e abundantes, que é o sonho de toda organização, todo sonho de você RH. E tem muita gente querendo, né, procurando, aí, desesperado, aí, procurando emprego, né? E aí, então, como eles estão à procura, né, para você tá ótimo, porque agora você vai poder escolher, sim, realmente os melhores, né? Então vamos lá. Aqui tá, novamente, tá, são matérias que já foi passado para vocês, tudo bem? Vamos lá então. Você tem aqui o impacto de mercado de trabalho sobre a prática de RH. Mercado de trabalho em oferta. Vamos lá? Abundância de oportunidade. Investimento em recursos. Investimentos em recrutamento para atrair candidato. Eu tenho que trazer, né, candidatos. Critérios de seleção mais flexíveis e menos rigorosos, porque eu tenho pouca gente querendo vir para o trabalho. Investimento em treinamento para compensar a inadequação dos candidatos. Como eu abro a porteira para trazer o máximo possível rápido, né, pessoas dentro da minha empresa, muitas vezes eu tenho que acabar dando um treinamento para esse pessoal. Já passei por uma situação dessa, onde a gente precisava de pessoas que fossem, que tivessem conhecimento na ferramenta de informática, o pacote Office. Só que nós estávamos precisando de 120 funcionários, porque houve uma demissão em massa, né, e a gente precisava disso para ontem. Resumindo, contratamos as pessoas até quem não tinha habilidade com o pacote Office. E aí o que tivemos que fazer? Entrar lá e treinar esse pessoal todo, ter uma paciência e ter uma habilidade de ensinar o mais rápido possível, ok? Vamos lá? Só um detalhe, quando acontece isso, aquele funcionário dentro da tua empresa que conhece o pacote Office, ele se destaca, porque agora ele acaba até trabalhando como um líder, né, para ensinar as pessoas. Então vamos lá, mercado de trabalho em oferta, abundância de oportunidades, né? Ofertas salariais estimulantes para atrair, né, o candidato, quero trazer gente para cá, então jogo o preço lá em cima.
Investimento em benefícios sociais para atrair candidato. Muitas vezes isso ajuda demais na conta. A hora que eu chego e falo os benefícios sociais, tá? Vale a refeição muito alto, assistente odontológica, assistência médica, não só para você quanto para a família. Gente, eu já trabalhei em multinacional que era impressionante. Eu tinha a assistência médica para todo mundo na família, odontológica para todo mundo na família. Na verdade, o dentista, ele ficava dentro da fábrica. Nossa, a gente ia direto no dentista, lógico, pegava os horários que não estaria trabalhando, o horário do almoço, aquele horário um pouquinho mais antes, mais para frente. Ok, e agora então a gente vai para um outro, que é o mercado de trabalho em procura, escassez de oportunidade, então não tem vaga, né? Baixo investimento em recrutamento devido à oferta de candidato. Então tem muita gente batendo na minha porta querendo entrar dentro da empresa, né? Desespero, que é o sonho de todo mundo RH. Critérios de seleção mais rigorosos, porque agora eu posso pegar os melhores. Chegar ao ponto de eu não precisar do profissional que saiba inglês, mas eu ponho lá no currículo que tenha conhecimento em inglês. Por que a gente faz isso? Muitas vezes o pessoal fica meio aborrecido com isso. Se não vai usar inglês, por que a gente precisa do inglês? Não é que a gente precisa do inglês. Nós estamos colocando algumas camadas de exigência, pegando quem são as pessoas que são mais dedicadas realmente a investir, né, no seu próprio potencial. Então, se a pessoa fez vários cursos, né, se ela fez um inglês, se ela fez um curso de informática avançado, um Excel, avançado também, isso agora é diferencial. Diferencial competitivo. Lembra disso. Não fica fazendo só o que a empresa está precisando hoje. Você já tem que estudar e ver o que vem à frente. Uma das coisas que eu comentei com vocês em algumas aulas hoje nós estamos aprendendo a mexer com videoconferência. Né? Então, no caso como professor, né, a maioria dos professores estão aprendendo a mexer com videoaula. Eu já trabalho com essa ferramenta há um certo tempo, então eu tenho um pouco mais de praticidade com isso. Então isso acaba sendo um diferencial competitivo. Você que sabe mexer com videoconf, você que sabe reunir as pessoas, enfim, sabe trabalhar com essa ferramenta, já é um grande diferencial. Porque eu posso te contratar para você trabalhar dentro da tua casa. E na tua casa você vai fazer um escritório. Pensa nisso. Ok, pouco investimento, acabei de comentar com vocês. Ofertas salariais mais baixas, né? Que agora... Nossa, essa é a parte complicada de trabalhar na nossa área de RH, ok? Você tem um excelente profissional, mas ele ganha 15, 20 mil por mês. E eu sei que o mercado tem aí pessoas que estão desempregadas, muito mais potencial, e aguenta aí por 5 mil reais, pega o emprego rápido. E aí então você acaba fazendo o seu rodízio. Ok. Poucos investimentos em benefícios sociais, né? ênfase no recrutamento externo como um meio de melhorar o potencial humano. Então eu vou lá para o mercado, ver o que tem de bom lá e vou trazendo para cá. Né? Ok. Aqui nesse slide a gente fala, né, da visão clássica e a visão contemporânea, onde você tem a administração de pessoas, né? Aí tem a administração de recursos humanos e a administração de pessoa. Ok. O principal aqui, gente, é uma evolução que houve, né, dentro do RH, onde no começo ele chamava talentos humanos, depois ele foi para gestão de pessoas, então ele ia mudando o nome. Ia mudando o nome para tentar se classificar de uma outra forma no mercado. Talentos humanos foi algo que não deu certo, tá? O pessoal ficou meio aborrecido com isso, enfim, não se deu bem. E aí voltamos novamente, tá, com o recurso humano RH, e que as pessoas estão usando ele constantemente, né? Ok. Aqui eu tenho o planejamento de RH, me pressupõe. Gente, o principal que eu queria comentar nisso daqui, imagina que cada um desse aqui é um departamento, tá ok? E aí, você não consegue ver meu mouse, né? Imagina que cada um desse aqui é um departamento e o RH, ele tem que saber fazer essa teia de comunicação aí. Ele tem que saber fazer esse network, né, entre todos os departamentos, ok? Vamos lá, então. Aí aqui eu tenho, né, ok, só fazendo mais um adendo. Aí você tem aqui, lembra que eu tinha comentado dos departamentos? Aqui eu já estou passando todos eles aqui para vocês, tá ok? Opa, deixa eu voltar um aqui. Onde você tem lá, agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar, monitorar pessoas, manter pessoas e desenvolver pessoas. Essas são as principais ferramentas aí. E aí cada um deles, né, nós temos aqui. Nessa aula eu conversava com vocês e falava como que o RH pode agregar pessoas. Depois eu perguntava como o RH pode manter pessoas. No começo o pessoal ficou muito patinando, mas é uma das estratégias que eu gosto de fazer com as minhas aulas, onde os slides seguem a minha aula, e não eu seguir os slides. Na verdade, os slides servem como um norte.
E aí então a gente, né, discutiu muito sobre esses pontos aqui, e aí vocês foram falando sobre cada um deles, né? Por exemplo, manter pessoas, né, através de segurança e qualidade de vidas, os sindicatos, a forma como você trata as pessoas, monitorar sistema de monitoramento a partir de banco de dados, né? Então aqui eu te dou cada dica, né, como é que você faz para trabalhar com cada um desses pontos aqui, ok? No próximo me mostra aqui a hierarquia, né, que você tem lá a missão da organização, objetivos da organização, quais são os requisitos, né? Depois você tem o programa de RH, e aí vem expansão de novas admissões, ajustamento, né, do mercado, mudança, né, que seria inovação e criatividade, enxugamento, redução de pessoas. Ok, alguns dos planejamentos que podem ser utilizados, né, dentro da área de RH. Aqui, gente, a gente faz uma pergunta, né? Recrutamento é diferente de seleção. E acontece muito de eu chegar para o aluno no começo e falar qual é a diferença, né, de recrutamento e seleção. E acontece muito, tá? No começo das aulas, as pessoas não conseguirem entender qual é a diferença de recrutamento e seleção, achar que é tudo a mesma coisa. Depois que começa a ter as aulas, a gente começa a bater um papo, eles veem como é que é um universo completamente separado um do outro, né? Recrutar é a habilidade, vamos dizer assim, né, as ferramentas para trazer as pessoas, os possíveis candidatos para a empresa. E aí, então, a melhor forma é, lógico, quanto mais você consegue atrair mais pessoas para o recrutamento. Então, você conseguiu trazer 100 pessoas, né? 100 tá bom aqui no nosso estado. 100 pessoas para um cargo. E agora, sim, que vem a outra ferramenta, que é seleção. Desses 100, selecionar quem é o melhor candidato, né? O possível melhor candidato. É muito legal, muito bacana falar em sala de aula isso, né? Aqui. Agora, vai você, em 4 dias, pesquisar 100 pessoas e descobrir qual que é o melhor desses 100. Você acha que a gente consegue fazer isso só pelo currículo? Não. A gente tem que ter várias ferramentas para conseguir fazer essa parte de seleção, tá bem? É lógico que em cima nessa parte de seleção, né, vai ter esses slides mais na frente aí explicando, a gente tenta fazer um funil, tá bem? Então primeiro a gente começa pelo currículo, depois uma investigação até mesmo na vida pessoal da pessoa, através de algumas ferramentas sociais, e aí vai até chegar ao ponto onde de 100 aparece 5 para um cargo, e esses 5 vão fazer o quê? Uma entrevista técnica. Porque quem vai escolher realmente a pessoa é aquele líder que está precisando do funcionário. Não é você que vai escolher, esse aqui é o melhor para você. E por que você não faz isso? Você até poderia fazer, mas você não vai fazer isso. Porque é o seguinte, a decisão da escolha está na mão dele. Você escolheu os 5 melhores ali, agora ele vai ver qual dos 5 tece mais, né, ou acompanha mais o perfil dele. Digamos que tem aí um líder um pouco mais enérgico, senão ele é muito democrático, então tem que combinar, né, esse perfil dos dois aí. E aí é feito isso através da entrevista técnica. Aqui tem um conceito sobre recrutamento, sistema de informação, pelo qual a organização divulga e oferece ao mercado de trabalho as oportunidades de emprego que pretendem preencher. Muito bacana isso daqui. Conjunto de técnicas e procedimentos para atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Lendo isso daqui, eu vou passar uma atividade para vocês, onde eu quero que vocês me encontrem. Qual foi a melhor chamada para recrutamento que você já viu acontecer no mercado? E aí, assim, eu tenho umas coisas, assim, uma criatividade. O RH, gente, é um marketing disfarçado, né? Você precisa ver a criatividade das pessoas para conseguir trazer as melhores, né, funcionários para o recrutamento, no caso, e usando aí uma habilidade fora do comum. Estou tentando lembrar que era o seguinte, você tinha que, ele tinha uma linguagem de programação, que é aqueles números cabalísticos, com aqueles, né? E falava, se você conseguir decifrar isso, venha trabalhar conosco. Na verdade, ali, eu só queria pessoas que conseguissem trabalhar com linguagem de programação. Então, quem conseguia decifrar a linguagem de programação é porque já praticamente passou por uma pequena seleção dentro do recrutamento. E aí poderia ir lá. Eu vou encontrar esses vídeos, essas imagens, e vou passar para vocês. E eu vou pedir esse trabalho. Eu quero que vocês pesquisem e encontrem o que é de melhor que existe no mercado
tragam para a gente, depois eu compartilho com todo mundo. Tá? O conhecimento de um é para todos aqui. Ok, vamos lá, próximo. Recrutamento, né? Processo baseado na requisições pessoal e na análise de mercado de trabalho, que se dá subsídio à seleção de pessoas. Seleção de pessoas, segundo ponto aí. Processo de procurar talentos, olha aí. Estimulá-los, encorajá-los a se candidatar à vaga de determinada organização. Como é que você encoraja uma pessoa a se candidatar a uma vaga na sua empresa? Pensa nisso. Ah, se o cara precisa do dinheiro, ele vai vir para cá. Mas às vezes eu não estou querendo só contratar pessoas que estão pensando do salário. Eu estou querendo contratar pessoas que tenham, que encarem bons desafios, que vê a minha empresa como um trampolim para melhorar a parte profissional dele, né, o crescimento profissional dele. Esses são fortes. Só que geralmente eles estão muito bem empregados lá e a empresa não vai querer abrir mão dele. Então você tem que ser muito sagaz nisso daí. Ok, vamos lá. Recrutamento, atrair para selecionar candidatos para se tornarem futuros participantes da organização. Ó, que bacana. Colocar em contato os que têm cargos e preencher com aqueles que procuram cargos. Ok? Quanto mais candidato houver, maior a chance de recrutador encontrar uma pessoa que seja mais bem qualificado para os requisitos do cargo. Isso aqui a gente já discutiu, né, aqui em sala de aula. Em sala de aula e agora aqui no online. Gente, eu tenho aqui um texto embaixo que o objetivo dele aqui é explicar para você o que é provisão, para que você fique bem familiarizado com esse nome. Então vamos ler esse texto aqui. A provisão de recursos humanos, né? Ele envolve o planejamento do RH, o recrutamento e a seleção de pessoas, né? Relacionam-se com o ambiente organizacional devido ao convívio com o mercado de trabalho, oferta e procura, e o mercado de recursos humanos, os indivíduos aptos para o trabalho. Então a provisão é o trabalho com recrutamento, seleção, né? E o planejamento, ok? Grava isso, tá? Que é muito interessante quando falar em provisão. Recrutamento é feito a partir das necessidades presentes e futuras da organização. Por que isso, gente? Muito simples, né? Do jeito que nós estamos falando aqui, a gente já está falando. Você tem que contratar as pessoas e pensar no futuro da empresa. Você, como uma pessoa de RH, tem que pensar no seu futuro. Então você sempre está o quê? Se aperfeiçoando cada vez mais. E como que você, RH, faz isso? Não é uma pergunta difícil, uma pergunta muito fácil. É só você pegar e se olhar no espelho e falar o que você faz praticamente todos os dias, das 7 às 10 da noite. Você, das 7 às 10 da noite, está investindo pesado no melhor capital que você tem, que é você mesmo. Então isso demonstra o tanto que você está o quê? Se superando. O tanto que você está querendo o quê? Crescer e está pensando no futuro. E pode ter certeza, quando acabar esse curso, tem mais um monte de curso para vocês fazerem. Ok? Pensa nisso. Ok, vamos lá então. Próximo. Fases de recrutamento, né? O que a organização precisa? Essa aula foi muito legal, tá? Olha só, as fases, são 3 fases que eu tenho. Primeiro, o que a organização precisa? Qual o tipo de pessoa, né? Depois, o que o mercado pode me oferecer? E quais são as técnicas de recrutamento que eu posso aplicar? Então vamos lá no primeiro, né? O que a organização precisa? Pesquisa interna das necessidades. Eu aqui aconselho a você a fazer essa pesquisa e procurar diretamente, tá, com a pessoa que está precisando do funcionário, o que ele precisa, qual é o perfil do funcionário que ele precisa, né, quais são as qualidades, né, é o tal do chá. E aí depois, o que o mercado me oferece? Agora então que eu sei o que o departamento precisa, agora eu vou ver o que o mercado tem para me oferecer. Se tem essa pessoa. Se está em abundância, são escassos, em cima disso vou ter que mexer até no salário, se for o caso, ou usar ferramentas aí fantásticas para tentar atrair essas pessoas para a minha empresa. Bom, depois eu tenho lá quais são as técnicas de recrutamento, definir qual é a técnica de recrutamento que eu vou utilizar. Se vai ser recrutamento interno, recrutamento externo. Se eu vou usar televisão, se eu vou usar jornal, revista, se eu vou usar somente a internet, se eu vou usar só os headhunters, né? E então você tem um monte de ferramenta que você tem que saber trabalhar da melhor forma possível. Não vai tentar parafusar um parafuso na parede usando serrote. Então é a ferramenta certa para a situação certa. Próximo.
Pesquisa interna, agora a gente fala sobre cada um desses pontos, tá? Pesquisa internas, né, de necessidade, investigar as necessidades da organização em relação ao RH e quais as políticas que a organização pretende adotar em relação ao seu pessoal, ok? O próximo, pesquisa externa de mercado, né, que seria o terceiro ponto lá, averiguar o que o mercado pode oferecer em termos de mercados humanos disponível. Discutimos isso, fica fácil agora, né? Técnicas a aplicar, de acordo com cada oportunidade que surge, usaremos uma, duas, três ou até mais técnicas para fazer o quê? O recrutamento. Próximo, tipos de recrutamento. Eu tenho o recrutamento interno, externo e misto. Okay? O nome já fica muito claro, né, de você conseguir identificar do que se trata. O recrutamento interno, eu vou fazer um recrutamento só com os próprios funcionários. O externo, né, ele é o quê? O candidato externamente, né, no mercado, então o quê? Eu vou procurar só as pessoas fora do mercado. E o misto, que parece bacana, mas ele é mais complicado para você RH, ele utiliza as duas modalidades. Eu gastei o tempo de vocês aí de uma aula inteira, onde eu fui bem radical com vocês. Eu falava, eu quero 4 pontos positivos para recrutamento interno. Aí todo mundo falou, agora eu quero 4 pontos negativos do recrutamento interno. E aí vocês tiveram que... Quando estava tudo ótimo, eu falei, agora eu quero 4 externo, negativo, e mais 4 positivo externo. E o misto também é a mesma coisa. Depois que vocês ralaram muito aí, é que eu fui passando os slides, tá? Todos eles têm os seus pontos fortes e as suas áreas de melhoria, ou seus pontos fracos realmente, ok? As vantagens e desvantagens. Vamos lá. Aqui é um vídeo, né? Que tem um endereço aqui embaixo, tá vendo lá no YouTube, mas eu não vou passar o vídeo para vocês, vou mandando. Depois vocês pegam lá e o endereço, né? Tipos aí, então eu tenho recrutamento interno, recrutamento externo, que eu acabei de comentar. Recrutamento interno busca os candidatos dentro da empresa, falamos sobre isso. Envolve processo de promoção, transferência ou remanejamento de pessoal. Interessante, né? Recrutamento interno, tá? Existe um gerente lá na filial de Macaé, eu tô aqui em Vitória, e aí então pode ser o quê? Um remanejamento, pessoal, onde eu vou para lá, mas com uma promoção, geralmente é assim que funciona. Oferece oportunidades aos funcionários já comprometidos e conhecedores da empresa. Essa é a parte positiva, né? Recrutamento interno. Ok. Cada um desses aqui, ele te dá mais ainda detalhes, tá? Vamos falar uns 3, 4 aqui do recrutamento externo. Busca candidatos no mercado de trabalho, né? Ou em outras empresas, falamos sobre isso. Possibilidade de novas personalidades e talentos, né? Trazer novos talentos para dentro da empresa. Possibilita a introdução de novas ideias e atitudes na organização, né? Desafios aí. Então, ok, vamos lá. Próximo slide. Eu tenho aí sim, então vamos lá. Eu tenho as vantagens e desvantagens. Vamos lá. Eu quero vantagem e desvantagem do interno. Interno, vantagem, rapidez. Meu amigo, você não tem que ficar mandando currículo, desculpa, você não tem que ficar mandando propaganda, mensagens, anúncios para nenhum lugar. O recrutamento interno, na verdade, a pessoa está ali do teu lado. Na verdade, você já conhece ele há muito tempo, só estava esperando a oportunidade de poder promovê-lo, porque você conhece todos os funcionários da sua empresa. Então, essa é uma tremenda vantagem. Índice de segurança, que é uma pessoa que você já conhece. Motivação dos empregados, eu vou colocar uma interrogação aqui, tá? Motivação dos empregados é assim, muita gente vai achar legal porque você está abrindo o recrutamento interno. Só que assim que tiver a resposta, vai ter muita gente chateada. Vamos lá, desvantagem, perda da criatividade, a possibilidade de perder. Desinteresse, não há como crescer, né? Então, assim, o que adianta, né? No recrutamento interno aqui, a gente sempre fica estagnado, não tem como crescer. Conflito entre os funcionários, que é uma briga feia, que eu já vi acontecer demais da conta isso. Um briga com o outro, por que foi escolhido o outro e não eu, daí por diante? Por que a prova dele era diferente da minha? E acaba tendo conflitos. Depois eu tenho lá igualar-se em curto prazo, né? Que é assim, a pessoa entrou dentro da empresa e aí, como tem um recrutamento interno, ela, como se ela subisse muito rápido, que eu também ponho na dúvida aí. Então vamos lá, agora na parte do externo, qual é a vantagem? Novas pessoas na empresa, né? Não é necessário investir na pessoa, não é necessário investir na pessoa, porque digamos assim, quando ela passou recrutamento externo, você já viu que ela já tinha o potencial que você precisava. Renovação na organização, que todo mundo fala, tá? Sempre tá renovando, oxigenando a empresa.
e evita conflitos, porque é uma pessoa de fora, né? Ok. Qual que é o negativo? Qual é a desvantagem? Processo lento, lembra? Fazer todo aquele processo. Desmotivação da equipe, a equipe fala, pô, só traz gente de fora e não motiva a gente. Então eles ficam meio que devagar. Distorções salariais, isso aqui tem que tomar um cuidado, tá? Porque você não pode ter distorção, não. Se é o mesmo cargo, não interessa ali, interno ou externo, se é o mesmo cargo, o salário tem que ser igual, né? Conversa com o teu professor de direito sobre isso. E menos segurança. Menos segurança que é uma pessoa nova que está vindo para o seu departamento, é um risco, né? Depois disso, gente, nós falamos aqui novamente, né, sobre desculpa, aqui a gente fala mais sobre o recrutamento misto, que eu já tinha conversado antes. E aí eu vou ler esse texto para vocês. O recrutamento misto apresenta-se como alternativa para ultrapassar as desvantagens de optar apenas por recrutamento interno ou externo. Esse tipo de recrutamento será realizado de acordo com os seguintes aspectos. Vamos ver o que ele diz. Primeiro, as vagas existentes são divididas pelos candidatos internos e externos, cabendo metade da vaga a cada grupo. Isso daqui gerou uma dúvida com um aluno, e aí então eu vou tirar a dúvida. Quando fala metade, parece que é assim, ó, eu vou fazer um recrutamento misto, então eu vou procurar 5 pessoas lá fora, assim tem 5 lá fora, então tem que ter 5 aqui dentro também. Não chega a esse ponto, metade. Metade pode ser que eu estou dando mais oportunidade aqui, estou pegando 2 pessoas lá fora. O que é o misto é quando pega lá de externo e interno, independente da quantidade de pessoas. Vamos lá. Geralmente procede-se, em primeiro lugar, ao recrutamento interno, sendo que o recrutamento externo apenas terá lugar se ainda existirem vaga. Acabei de falar sobre isso. Os candidatos internos e externos passam a ter as mesmas oportunidades, sendo a avaliação de todos os candidatos efetuada de maneira rigorosa, para que não sofra influência e não tampouco injustiça. O principal que está falando desse terceiro ponto vai rolar uma prova, provavelmente é isso, tá? Rola uma prova e essa prova ela é pesada e para todos os lados. Eu já vi situações ficarem muito chatas na parte do recrutamento misto, porque nós colocamos uns cálculos que precisava fazer. E só sabia fazer esses cálculos quem trabalhava na nossa empresa, que ele era muito específico. E aí o pessoal de fora não tinha a mínima ideia. Que cálculo é esse? Se tivesse ensinado eles, podia ser até melhor que nós, mas eles se lascaram, todos eles se lascaram na parte de cálculo, onde a gente conseguiu sobressair muito mais que o externo. Então, quando é muito específico, quando é muito especialista, você vai acabar usando o seu próprio funcionário mesmo. Mas, vamos lá, você tem então 3 formas de recrutamento. Quais são os 3? Excelente. Bom, o que acontece hoje? Eu passei aí em média de 40 slides para vocês agora e nós conseguimos fechar. Então, a partir de agora, eu postando esse material, vocês têm todos os materiais para poder estudar em casa, ok? Sendo que esse aqui eu já tinha dado essa aula para vocês. Então, é 2 em 1 aí para vocês. Desejo sucesso para vocês, espero que estejam tomando muito cuidado com a sua família e com você, né? Nosso inimigo é arqui-inimigo invisível, não, o Covid-19, está crescente, né? Se vocês olharem aí, os indicadores estão crescentes, mas nós temos que saber sobreviver sobre isso daí, tá? Como sobreviver? Tomando os nossos devidos cuidados. Lembra aquela frase? Não é o mais forte nem o mais inteligente que vai sobreviver, e sim quem se adaptar mais rápido às grandes mudanças que estão por vir aí. Desejo muito sucesso para cada uma de vocês. Um abraço.